Oi, Rodrigo. Letícia, tudo bem? Oi, tudo Tá me bem? ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Pessoal, vocês estão ouvindo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou fechar a câmera aqui para melhorar, tá ok? Estão me ouvindo? Todos? Bom, muito bom então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ótimo, ótimo, ótimo. Pois bem, é com muito prazer, satisfação que nós damos início aí, então, ao nosso primeiro plantão da turma B. Tive um grave problema com a turma A, ficaram prejudicados, mas certamente aí vamos reabrir esse plantão para que todos possamos estar aí em consonância, ok? Tranquilo então? Bom, pois bem, com muito prazer, com muita responsabilidade que nós damos início então ao nosso plantão. Trouxe para a gente trabalhar aí um pouco do direito penal, um pouco do direito penal militar, falamos aí um pouquinho de atualidades, tá ok? Bom, vamos lá. Primeiramente aí, acho interessante nós trazermos aí que o direito penal pode ser conceituado como um conjunto de normas jurídicas, normas estas que têm como destinatário aí o combate às infrações penais, crimes, contravenções, mediante aí a imposição de uma sanção. Isso dizer o quê? Que diante aí desse poder de punir que o Estado tem, o Estado vai se utilizar desses meios para combater a criminalidade aí, definindo 4 fatos puníveis e combinando a ele sanções, impondo aí reprimendas. Trouxe aí para a gente aí uma divisão didática e dicotômica, aí no sentido de que o direito vai se dividir em público e privado, e o direito penal é ramo do direito público, sendo composto de regras indisponíveis e obrigatoriamente impostas a todas as pessoas. O Estado como titular exclusivo desse direito de punir, figurando aí como sujeito ativo constante dessas relações jurídicos penais e como sujeito passivo, se não primário, secundário, na ocorrência de todos os crimes, uma vez que ele busca aí o restabelecimento da eudaimonia social, da nossa paz social. Importante destacarmos aí as características inerentes aí ao direito penal. É uma ciência cultural, normativa, valorativa, finalista, sancionatária, constitutiva e de caráter fragmentário. Muito bem observado, Leonardo, essa sua citação aí de caráter genérico e abstrato. Ele tem aí, como podemos dizer aí, que é erga omnes, né? A todos aí, imposto aí a todos. E aí, dentro dessas características que nós colocamos aqui, ele é uma ciência com regras sistematizadas em um emaranhado principiológico. E aí, Leonardo, Denilson, Marcos, Letícia, Fernando e todos que nos acompanham, é muito importante nós destacarmos aí esse caráter principiológico. Essa aplicação de princípios. Falo com certeza do caráter fragmentário, se me permita, falo agora. A fragmentariedade resulta no sentido de que o direito penal protege os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, mas todo ele não, apenas um fragmento. Um exemplo clássico que a gente usa aí, até mesmo na graduação, quando os meninos estão começando a entender o direito penal, a questão aí da propriedade. O Estado, através do direito penal, protege a propriedade? Certamente, está lá nos bens jurídicos,
amparados e previstos na Constituição. Mas vai proteger toda a sociedade, toda a propriedade? Não, somente um fragmento dela. Esse fragmento aí é exposto através aí da prática de um ilícito penal. Mas vamos lá. Colocamos aí que ele tem aí um caráter cultural, ou seja, diferente das ciências naturais que cultuam o ser, o direito penal integra a classe das ciências culturais que cultuam o dever ser. Daí Klaus Roxin trazer aí que as suas teorias aplicadas aí amplamente aplicadas aí, por exemplo, aí podemos tratar aí a própria insignificância dentro do direito penal, muito relativa, embora o Supremo aí já tenha fixado 4 pilares indispensáveis para que a gente possa ter aí a aplicação da insignificância, mínima ofensividade, inexpressiva lesão ao bem jurídico, e entre outros aí. A ciência penal ela é normativa, já que tem como o estudo das normas penais, e aí as normas penais em sentido amplo, quer seja as previstas dentro do Código Penal, quer seja na legislação especial. É valorativa porque estabelece a sua própria escala de valores, no sentido de ser vário quanto aí ao seu conteúdo. Então ela vai elencar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. Exemplo clássico aí, com o nosso Código Penal, ele inaugura sua parte especial com o artigo 121, cuidando e tutelando bem, diferente dos outros códigos que o antecederam, que tinham aí outros bens jurídicos tratados em primeiro plano. Ok? Pessoal, quem quiser participar, façam suas perguntas aqui, que a gente vem respondendo e muito agrega ao nosso plantão. Ela é finalista porque visa tutelar bens jurídicos fundamentais. E aí, é uma situação que nós precisamos deixar bem claro. O direito penal ele não cria bens jurídicos, ele apenas estabelece o seu manto de proteção ou a sua tutela àqueles bens previstos na Carta Cidadã. Na Carta Cidadã. É sancionatária também? Sim, tem um caráter sancionatário. Em regra, não cria bens jurídicos, mas acrescenta aos mesmos uma proteção penal especial, mediante aí a imposição de uma sanção. Ok? Vamos lá. O caráter fragmentário aí nós já abordamos. Estão me ouvindo? Melhorou? Melhorou o áudio? Deve ser alguma coisa com a internet. Eu troquei a internet aqui e já melhorou. Vocês me dão a resposta aí, ok? Vamos lá. Seguimos então. Muito importante aí nós destacarmos aí também as funções do direito penal. Função de proteção aos bens jurídicos, de controle social, de garantia, a função ético-social, simbólica, motivadora, de redução de violência estatal e promocional. E o caráter constitutivo. O caráter constitutivo também está presente aí, ó, dentro de alguns doutrinadores vão trazer aí o caráter constitutivo no sentido de que constitui aí ou estabelece os seus próprios, as suas próprias normas, talvez aí de forma valorativa, impondo uma sanção ou uma resposta estatal aí no seu preceito secundário através de uma pena. Quanto mais grave o bem jurídico atacado, maior aí a responsabilização penal. Função de proteção aos bens jurídicos. Muitos doutrinadores vão trazer aí que a tutela de bens jurídicos imprescindíveis ao indivíduo e à sociedade é a função principal do nosso direito penal. Tutela essa que se fundamenta
e que lhe confere legitimidade como rigorosa forma de reação, o que é as eventuais ofensas a esses interesses ou os bens jurídicos penais. A função de controle social função de controle social muito importante dentro aí da nossa disciplina. Estão me ouvindo? Melhorou? Melhorou? Sem som não, né? Tá ok, né? Ah, bom. Nossa, que susto, pessoal. Função de controle social. Disse como função de preservação da paz pública. E nada mais pertinente do que falar em preservação da paz pública com um público tão seleto de policiais aí, o restabelecimento da ordem pública, como o Marcelo acabou de colocar aqui. Eu tinha um professor, o professor Neylor, que tratava aí da eudaimonia social, ou seja, a necessidade de que deve existir na coletividade regras que visam aí a busca. Vamos lá. Tranquilo, pessoal? Todo mundo ouvindo? Tudo beleza? Vão me dando um retorno aqui, por gentileza. Função de garantia. Função de garantia, eu acho interessante nós trazermos aí como se diz, um jargão dentro do nosso direito penal. Franz von Liszt dizia há muito que o Código Penal é a carta magna do delinquente. Ou seja, sendo o direito penal o braço forte do Estado, nós temos aí, através do Código Penal, amparado no próprio artigo 1º lá, a positivação. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, muito importante nós abordarmos essa problemática também. A função ético-social aí muito criticada, no sentido de que quando nós colocamos ali que o direito penal desempenha função educativa em relação aos cidadãos, fomentando valores éticos sociais, contribuindo para criar a conscientização e a reprovação. Aí a gente busca aí essa reprovação moral e social acerca do comportamento que qualifica como crime. Olha, para nós observarmos aí, o Herbert fez uma observação aqui importante com relação aos benefícios penais. Poxa, pois bem, os benefícios penais presentes aí no Código Penal, de certa forma, acabam resultando aí no abrandamento da situação. Quer um exemplo? Pesquisem, deem uma olhada aí, quem está trabalhando no seu TCC aí, dá uma olhadinha aí no projeto. No projeto não, na súmula vinculante 56 do STF. Um pouco que é de vocês aí no Distrito Federal, a comarca de Três Corações mesmo, hoje abarca 1.200 presos. Colocamos aí 30% deles em regime semiaberto. E o Estado é falho quando dá concretização da aplicação da pena conforme estabelece o artigo 33 do Código Penal. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos na região aqui colônia agrícola ou estabelecimento penal industrial similar. Moral da história, aplicação de regime semiaberto domiciliar. Pasmem, e isso vai acontecer em todo o Brasil diante aí da publicação da súmula vinculante. De fato, Marcelo, a população tem esse sentimento de sensação de impunidade. Mas, por outro lado, nós precisamos contrapor também a falha do Estado em oportunizar ou estabelecer os preceitos que colocou como sancionatários.
a progressão de regime, a própria Constituição. Olha para vocês verem lá, se nós pegarmos a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, quando na sua entrada em vigor, não havia possibilidade de progressão de regime para autores de crimes hediondos. Posteriormente, quando levado à análise do Supremo, foi declarado inconstitucional, não a lei, mas o ponto que veda a progressão de regime. Passamos aí, então, a ter aí um marco um pouco maior para a progressão de regime, 2/5 e 3/5. Mas, vamos lá, continuando aí um pouco mais, vamos ver aqui a participação do Jorge aqui. O nosso problema são leis com pouca ou nenhuma punibilidade. Pois bem, eu acredito que nós temos uma inflação de leis. Porém, a efetivação delas é que acaba se perdendo pelo caminho. Melhorou, Leonardo? Olha aí se você consegue me ouvir. Se alguém tiver com mais problema, coloca aqui para mim. Leis não efetivas. Isso aí a gente... falta de efetividade. Que é um outro exemplo, na realidade de vocês aí, comparada à nossa aqui do sul de Minas, a prática de atos infracionais. Numa micro-região nossa aqui, nós não temos um centro socioeducativo. E aí a sensação de impunidade acaba contaminando toda a população. E aí o que nós temos aí? A possibilidade de um adolescente que pratica um ato infracional de natureza grave, com violência ou grave ameaça, o acautelamento de 5 dias no estabelecimento prisional de adultos, não sendo disponibilizada a vaga nesses 5 dias, o que nós vamos ter? A possibilidade aí desse adolescente estar aí em liberdade. Vamos lá. O som tá bom? Tá chegando? Bom, eu achei interessante trazer aqui para vocês. Eu andei colocando algumas notícias a respeito da questão de violência doméstica. E aí nós tivemos aqui em Belo Horizonte, sediando aqui, o FONAVID, o Fórum Nacional de Violência Doméstica. O 8º Fórum Nacional, agora, entre os dias 9 e 12 de novembro de 2016, em Belo Horizonte, trazendo vários enunciados, formando outros, e que, de certa forma, acaba atingindo tanto a Polícia Militar encontra norte, até o judiciário. Vamos lá. E aí, a título de disseminação, trouxe alguns dos outros de 40 e outros aqueles que tiveram a modificação pelo FONAVID. Amanhã disponibilizo todos os outros 42 para pesquisas. Então, dentro desse emaranhado de leis que nós enunciados, muitos aí buscam a responsabilização. Vocês verem aí no que tange aí a notificação da vítima acerca da alvará de a necessidade, a possibilidade de como ela por qualquer meio. Olha aí os WhatsApps da vida aí, podendo ser até ele mesmo utilizado. O som chegou todo mundo aí? Melhor. Pessoal, problema de internet aí é que eu consegui resolver. Todos me ouvem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Dá uma mexidinha aí na internet de vocês aí para que a gente possa estar conseguindo. Eu coloquei uma internet direto agora, desliguei os outros e se encontravam nela aí, ok? Vou falando de forma mais pausada.
Então esses enunciados são muito interessantes, tal qual aí nós tivemos aí agora no mês de novembro no Distrito Federal aí o protocolo de intenções de combate à violência doméstica, que acaba atingindo aí. Eu peço a gentileza de desligarem o microfone para não dar o retorno, ok? Beleza. Então vamos lá, ó. Só a título de exemplo, aí, a partir do 34º enunciados, todos foram estabelecidos através do Fonavide, que contou aí com a participação de magistrados de todo o Brasil e que resultou aí nessas orientações. Vamos lá, deixa eu só ver a participação do Jorge aqui, ó. Então, Jorge, eu penso que o nosso grande problema, de fato, é a reincidência. Concordo com o Rodrigo que o direito penal ele é a última ratio. Nunca o direito penal será a solução para todos os males da sociedade. O que nós temos aí? Uma ineficiência do Estado nessa resposta penal. Então você pega aí o crime de furto, que ocorreu em 2012 e vai ser julgado em 2016, a sensação de impunidade ela é total. E isso se você levar para um crime doloso contra a vida, um crime cometido com violência ou grave ameaça, fica ainda pior, porque transparece aí para a sociedade essa ausência de resposta do Estado. E aí, o próprio policial militar que efetuou a prisão em flagrante delito ali, quando chega 2, 3, 4 anos depois, que ele vai prestar o seu primeiro depoimento, o seu depoimento judicial, no sentido aí de resultar aí numa responsabilização penal. O Ricardo trouxe aqui, ó, a legislação necessitando de reforma. O Carlos concordou e eu vou entrar nessa também. Concordo plenamente. Temos aí um projeto do novo Código Penal, criminalizando condutas, exasperando penas e por aí afora. Então, com essa situação, o Código de Processo Civil modificado há pouco, quanto tempo ficou em trâmite? Quiçá, então, o Código Penal. Pois bem, o enunciado interessante que eu acho que o Fonavide foi muito feliz, diz respeito aí às medidas protetivas de urgência serem autuadas em segredo de justiça, amparando aí de forma subsidiária o nosso Código de Processo Civil. Olha aí para a gente, olha para vocês verem aí o enunciado 35 do Fonavide. O juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher não é competente para a execução de alimentos fixados em medidas protetivas de urgência. Está aí esse ponto que, embora guarde pouca relação com o direito penal, ele acaba, dentro do judiciário, funcionava como um gargalo, uma antecipação em alimentos. Ok? Bom, pessoal, eu gostaria de algumas perguntas aí, para a gente poder fomentar o nosso debate aí. Vamos ver o que o Rômulo Palhares trouxe para a gente aí, ó. Concordo plenamente, Rômulo, só que o que nós precisamos observar? Sempre quando nós temos aí a ocorrência de um crime grave ou uma situação que causa um clamor na sociedade, logo em seguida aparecem aí os nossos representantes eleitos através de voto direto, né? Acabam aí inovando com uma legislação penal. E aí a pergunta, a simples criação de um tipo penal, e aí eu vou voltar no que o colega colocou lá em cima para nós, ou no que o Rodrigo Camargos colocou, o direito penal é a última ratio. O direito penal não vai solucionar os males da sociedade. Nós precisamos de educação, nós precisamos fazer valer essa questão.
deve ser modificada a forma de execução penal, colocou ali o Marcelo. Mais um chama aqui: as medidas protetivas de urgência têm caráter peculiar a fim de preservar a instrução e ainda a integridade da vítima. Com certeza, as medidas protetivas de urgência são imprescindíveis, as cautelares também. O que nós precisamos ter em mente aí? Olha para vocês verem, há um movimento nas nossas casas legislativas buscando aí a responsabilização do magistrado em caso de decretação de prisão preventiva. Já imaginou aonde nós vamos chegar? O Jorge fez uma observação importante aqui, ó. Hoje a audiência de custódia aumenta ainda mais a ineficácia penal. Não é inteligível que 80% das infrações sejam desconsideradas. Eu só vou fazer aí uma observação, Jorge. A audiência de custódia, ela vem aí buscar a colocação, a análise de situações que o artigo 310 do CPP já previa. Eu me lembro, nesses 10 anos aí como assessor do Tribunal de Justiça específico em vara criminal e execução penal, que antes da reforma operada no CPP, nós tínhamos ali a prisão em flagrante e a necessidade do juiz e a desnecessidade do juiz de fundamentar, analisava somente o aspecto, como se diz, o aspecto formal. Hoje não, já há muito o artigo 310 do CPP já coloca aí uma prova para o magistrado. O Leonardo Antunes colocou aqui, o artigo 310 prevê um esvaziamento das prisões. Bom, não sei se um esvaziamento das prisões, mas a necessidade de uma análise criteriosa pelo magistrado das condições em que se resultaram a pena. Olha um exemplo aí, ó, audiência de custódia muito pode ajudar em casos de violência doméstica. Deixa eu dar uma socorrida aqui nas participações que muito me alegram. Sistema carcerário, 2 sérios problemas. Vamos lá. Não comporta a demanda dos presos e não consegue reeducar o presidiário. Pois eu concordo com você também, no sentido de que falta ao sistema carcerário a possibilidade aí de se buscar aí uma ressocialização através aí do trabalho, de outros requisitos. Amontoar presos e colocá-los aí em uma cela, de nada vai adiantar. Estamos diante, Alexandre, de um sistema carcerário falido, certamente. Olha aí a súmula vinculante 56. Na minha modesta concepção, é um reconhecimento da ineficiência do Estado no que diz respeito aí à execução do título executivo que o próprio Estado detém. Olha o absurdo que nós vamos chegar e a sensação de impunidade que isso vai trazer na população a partir do momento em que você coloca em liberdade ou em prisão domiciliar o preso que ainda tem que se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto. Voltando a falar um pouco da minha realidade aqui, sul de Minas, de um ambiente, de um sistema penitenciário aí, na vara de execução onde eu sou assessor, nós temos uma penitenciária regional, 1.200 presos do sexo masculino, desse aí 200 presas do sexo feminino. Você coloca aí 30% dessa população se encontra em regime semiaberto. Porque nós não temos colônia agrícola nem estabelecimento industrial. O preso não estabelece que o preso não poderá ficar em regime mais gravoso do que o Estado detém. Então a gente acaba ficando em uma situação de estabelecer um novo regime não previsto no Código Penal, que é o regime semiaberto e domiciliar. Deixa eu ver 2 participações aqui, ó. O Rodrigo coloca para a gente aqui, o Rodrigo Camargo.
direito penal seja de fato a última ratio, o problema é que todas as demais ratios não estão funcionando de fato. Nesse sentido, o direito penal nunca poderá ser entendido como, penso eu, nunca como uma resposta para todos os males. Nós precisamos aí buscar outros meios. O Rômulo traz uma participação aí com relação ao significado de motivação de ordem operacional. Poxa, Rômulo, essa aí é uma realidade que vocês me trazendo de Brasília. Eu vejo isso aqui no fronte com os nossos bravos guerreiros aqui da Polícia Militar Mineira. Eu senti isso conversando com os policiais militares que vêm para as audiências, justamente nesse sentido, porque muitos que são colocados em liberdade nesse primeiro momento acabam reincidindo. E às vezes ele é preso no furto, na audiência de custódia e volta depois com um crime grave, um latrocínio, um homicídio, tudo isso aí visando o patrimônio e tendo como pano de fundo aí as drogas. Vamos lá. O Harrison depois manifestou também aqui, ó, pode encerrar. Pode mandar para a redação. A redação é o resumo. Então, pessoal, estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Eu estou gostando dessas participações. Só um minutinho aqui, ó. O que vejo, o Dalmir coloca para a gente aqui, é relegar o direito penal a eu concordo plenamente, Dalmir, ratifico e copio e escrevo. O direito penal não vai solucionar tudo. Precisamos ir em vários frontes. Iranildo trouxe aqui que hoje se investe preso em aluno. E com essa realidade, difícil essa modificação. Também apoiado aí nessa sensação de impunidade que o Leandro traz lá. Digo isso que existe um esvaziamento de prisões processuais. De fato. O impacto na realização das audiências de custódia, elas acabam correndo aí em um outro entrave. Muitas comarcas não terão como operar. Buscou o Estado, penso eu, um esvaziamento de suas prisões, a possibilidade aí de se evitar a perpetuação das prisões, mas eu acredito que há de se ter aí a análise amparada no que a lei estabelece. Tudo que o Marcelo colocou aí é verdade, embora tenha que ficar um pouco com relação à assistência, porque dentro do sistema prisional é imprescindível que haja uma assistência médica. Imagine só a possibilidade, vocês melhores que eu aí, muito melhor que eu, vão refletir e falar com muito mais propriedade. Mas olha para vocês verem aí, se nós tivermos, minha realidade, um ambiente carcerário com 1.200 presos, se nós não tivermos um médico atendendo ali, quantos presos reclamarão atendimento médico para sair e aí fragilizando até mesmo a segurança, a escolta, o risco de fuga, entre tantos outros? Eu acredito e defendo isso, que o que nós precisamos não é mais de leis, mas de efetivação das existentes. A efetiva aplicação da lei. Olha para vocês verem aí a questão do adolescente infrator. A questão do adolescente infrator é terrível.
não tem vaga. Não tem, se vocês aprofundar aí a questão, dá uma olhadinha aí nas as medidas a execução das medidas socioeducativas, a criação dos centros, já que as antigas FEBEMs, FUNABEMs, casas de socialização encontram-se falidas. Alguma coisa precisa ser feita. A cada dia mais, nós temos aí jovens, adolescentes, praticando atos infracionais e de natureza grave. Vamos ver aqui o que o nosso Carlos aí colocou para a gente. Aumento das taxas. Pois bem, Carlos, esses dados estatísticos que você trouxe aí, a gente vê isso também aqui no interior. O que nós temos aqui no interior? Um aumento exacerbado. A marca de 3 corações mesmo aí, ó, nós temos um alto índice de homicídios praticados por adolescentes, que abarcam aí tráfico de drogas, tendo como pano de fundo tráfico de drogas. E aí cai naquela discussão, o ECA é ineficiente? Se você pegar o ECA, ele tem aí uma redação em consonância com a Carta Cidadã. Mas, por outro lado, se você pegar o Estado não coloca meios necessários para que esse adolescente, de fato, cumpra a medida socioeducativa. Olha para vocês verem, eu vou trazer de novo a minha realidade aqui. O centro socioeducativo mais perto da nossa micro-região sul de Minas aqui, está a cerca de 200 quilômetros, 250 quilômetros, 180 quilômetros, para atender uma população, vamos dizer aí, 1,5 milhão de habitantes, não tem condição. E aí a sensação de impunidade acaba pulverizando nesse público infanto-juvenil, porque estando esses adolescentes em uma educação moral e cívica e OSPB, quanto tempo eu não via falar dessa disciplina, e de fato faz falta, de fato sim faz falta. Vamos lá, o que nós buscamos com isso? A escola hoje precisa atuar ainda mais em parceria com a família, para que a gente evite lá na frente que os nossos adolescentes se tornem adultos infratores. Ok? Participações, pessoal? Dúvidas? Algumas são... Chegaram a observar as notícias que eu venho lançando a respeito de violência doméstica, algo nesse sentido? Com certeza, Ricardo. O direito penal econômico, né, amparado aí a esses grandes crimes. E aí, do outro lado, nós temos a delação premiada, né? E aí eu volto em cima lá, que os colegas colocaram aí, de que o compensa. Olha, a delação premiada, ou a colaboração, ela entra aí como um grande fator. Só que o que nós temos aí? O segredo dessa delação premiada, imagino eu que ela se perdendo um pouco quando ela abranda demais a responsabilização penal. Responsabilização da família. Olha, esses dias eu estava lendo uma matéria no Reino Unido e eu achei uma matéria a respeito do Reino Unido e achei muito interessante. Nós estamos aqui falando em direito de quarta dimensão. Lá eles já estão discutindo a responsabilização penal da mãe que é usuária de drogas em período gestacional, já que ela está colocando em risco
o seu próprio filho. Eu acredito que a de responsabilidade precisa ser chamada, está combatendo também aí a violência. Olha aí a lei da palmada, o acréscimo no artigo da criança e do adolescente. Vamos ver a participação aqui do Juvenildo. A questão é tanto a sociedade civil quanto a sociedade que preferem medidas de repressão ao invés de medidas de prevenção. Crime e violência vão além do sistema penal. Olha, meu caro, se eu for muito feliz com a educação, eu penso exatamente nesse sentido, já que é mais fácil nós tenhamos aí um trabalho de médio e longo prazo, cuidar, prevenir ações de prevenção do que responsabilização. Fazendo uma observação, aí, já que a gente está abordando muito aí o sistema prisional, o preço para o máximo elevado aqui de 340, acompanhando o magistrado que eu assessoro, que eu faço assessoria, e aí me chamou a atenção uma cela aquela banda, os racionais diários, e aí traz lá que R$200 por mês cada. E aí me veio a reflexão, R$200, vamos colocar aí que essa música de 94, e hoje, hein? E hoje, como que nós temos aí situação, o preço em que vai se chegar, e está se discutindo aí o valor do aluno e o valor dessa situação. Eu penso que é complexo demais, né? Como o André colocou aqui, fazendo menção à participação do Santana. Uma menção e uma desconstrução de valores, uma desestruturação da célula que tem ali, vamos dizer assim, a maior, como se diz, que é a família. Colocamos lá então, nós precisamos aí de uma ação em conjunto. O sistema penal deve ser simples e eficaz. Pois bem, quanto maior, quanto maior número de pessoas acauteladas em um único momento, em um investimento prisional, a situação ali acaba um pouco mais complexa de se trazer. Qual leitura está sugerindo para a gente, Juvenildo? Os sistemas estão falidos e a polícia é o último recurso. A polícia militar principalmente, ela tem uma missão, uma árdua missão, e nem sempre, na maioria das vezes, nem sempre reconhecida. Tudo isso por quê? Porque nós temos aí no front, estão no front e que buscam aí, olha, eu até interrompo aqui para me pegar aí a participação do aluno Juvenildo. Um preso no Brasil custa R$ 2.400 por mês. Um estudante do ensino médio, R$ 2.200. E olha aí, para que nós possamos analisar aí, ó. Muito se fala, muito avançou com os programas de financiamento estudantil,
mas a mitigação dele vai trazer aí um retrocesso muito grande. Muito bem. Muito bem colocado sua mensagem, Juvenildo. Muito bocado mesmo. Bom, pessoal, temos aí pano para muitas discussões, tendo como pano de fundo aí a ausência de responsabilização penal. Até porque essas mudanças reclamam muito aí a participação política. E nessa participação política aí, a gente tem aí várias situações que acabam não tendo aí o devido apreço aí dos nossos representantes. E aí, como o Renato colocou aí, acaba a polícia militar, já que está na primeira linha de combate à criminalidade, colocando em situação. Pois bem, gostei, Carlos. E aí, mudanças efetivas? O que nós podemos colocar aí de mudanças efetivas? Hoje nós temos na própria escola uma inversão de valor. Certa feita eu li uma charge em que quando o filho chegava com a mecha em casa, ele era repreendido. Hoje o filho chega com a nota baixa, os pais vão à escola repreender a escola. Então acaba aí acaba aí tendo uma situação inversa, uma inversão de valores. Obrigado. Olha para vocês verem mesmo a questão aí, se constituir presídios e construir penais. Bom, várias situações ser aí ampliadas ou analisadas. A ressocialização do condenado passa pela educação, transfere responsabilidade, mas a educação é um caminho. A comarca de Varginha, ela foi premiada, o magistrado da comarca de Varginha, ele foi premiada pelo STF, recebeu o prêmio Inovar e categoria magistrado há uns 3 ou 4 anos atrás, através de um projeto de ressocialização. O projeto chama Mães que Cuidam e busca aí um fortalecimento de vínculos. Fortalecimento de vínculos. E aí, como o Palhares colocou para a gente aqui, ratificado pelo Marcelo, há de se ter aí uma ação em conjunto, uma complementação de atividades. A educação, acredito eu, que seja o nosso pontapé inicial em todos os sentidos. Não sei se vocês têm aí em Brasília o funcionamento das APACs, as Associações de Proteção e Assistência Carcerária. Tem algo do tipo aí? Algo do tipo? É um método criado pelo professor Mário Ottoboni, acho que esse mesmo deve estar. E você pegar a reincidência, ela é mínima, próximo do mínimo. Eu volto a falar dessa questão aí de uso de drogas, dessa debilidade e tudo mais aí. Bom, o estudo, o trabalho,
E aí a gente entra numa discussão, Juvenildo, Dalmir e todos os outros aí. Já adianto, Ricardo, que o não direito penal conseguirá acompanhar as mudanças que nós temos aí. Olha para vocês verem mesmo aí o artigo 156A do Código Penal, vítima, e a atriz global que teve suas fotos, arquivos eletrônicos aí subtraídos. O direito penal sempre vai estar buscando aí atender aos anseios. O que hoje é crime, amanhã pode vir a não ser. Quer ver um ponto chave aí? O 20 da lei 34306, nos dizeres aí de Luiz Flávio Gomes, delito sui generis. E aí, eu tenho então um usuário de droga que eu passo a entender agora como uma questão, agora não, né? Já há 10 anos, já que a lei 11.34306, ela já previa lá desde 2006 a possibilidade de políticas despenalizadoras. Poxa, e aí? E a efetividade? Uma inflação, uma inflação ativa, eu também concordo. Pouca efetividade. Pouca, olha, eu ouso dizer pouca ou nenhuma efetividade. Eu não sei qual é a descriminalização, mas que resultou, meu caro Oswaldo, mas resultou, meu caro, na resposta estatal através do GESP. Através do GESP. GESP criminal vai firmar aí um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, vai compreender, vai buscar aí uma medida despenalizadora, menos Beccaria e mais Jacobs. Então vamos lá, o direito penal do inimigo. E aí eu pergunto, quem é o inimigo? Quem é o inimigo? De jeito nenhum, Leonardo. De jeito nenhum. Pois bem. E aí o direito penal do inimigo, a essa boa. Então, muito se tem aí dentro dessa tema. Olha, pessoal, espero que nós sejam assim participativos, viu? Muito participativos. Tempos agora eu li, eu assisti um documentário quebrando até idoso, e tantos presidentes aí tratam da ação das poxa, fiquei um pouco receioso com o que vi. Aconselho vocês aí a darem para que a gente possa estar discutindo. Aí eu trago aqui Rogério Greco, quando ele faz crítica às contravenções penais.
Bom, ponto muito discutível. Mas não se aplica eficácia em tráfico de drogas. Tráfico de drogas é óbvio, em uso de drogas. Já não está, acredito eu, não está na condição sim, no bem jurídico tutelado pela lei, que é o que é incolumidade. E aí, se é pouca droga ou muita droga, se é um cigarro de maconha, um baseado, ou se é usuário, ou se é traficante, pois não? Melhorou? Melhorou, Rodrigo? Digita para mim que parte que quer que eu comente novamente. Ótimo. Bom, tá me ouvindo agora, né, amigo? Beleza. Bom, o STJ não se aplicam aí a insignificância diante aí do bem jurídico tutelado. Nós temos aí a saúde pública, a incolumidade pública, aí falando um pouquinho do direito penal militar, vários são julgados nessa seara. Sim, a bagatela aí, ou a insignificância, ela amplamente aplicada em vários penais, mas elas reclamam o preceito estabelecido pelo STF. E aí, como sugestão a respeito da insignificância, pesquisem lá no STF, furto do disco de ouro do cantor Milton Nascimento. Milton Nascimento, ocorrido aqui no sul de Minas, na vizinha comarca de Três Pontas, aonde foi afastada a insignificância diante das questões que envolvem aí. Então, assim, é muito discutível. O Juvenildo traz ali uma participação a respeito do direito penal do inimigo, que busca aí cidadão é quem, mesmo depois do crime, oferece garantias de que se conduzirá como pessoa que atua com fidelidade ao direito. Já o inimigo não oferece essa certeza. Pois bem, Juvenildo, hoje temos aí uma ampla divulgação e vários estudiosos sabedoria criada aí por Ter Jacob. Então, muito interessante. Eu já no link aqui que daqui a pouquinho eu vou proceder à leitura dele. Ok? Pois bem, muito legal a participação. Pessoal, nós já estamos aí caminhando para a finalização. Para finalização do nosso plantão aí, eu só adianto que no furto do disco de ouro de Milton Nascimento foi afastada a aplicação da insignificância, embora ocorrido aí um crime de furto, levando em consideração aí, bom, vou deixar para vocês pesquisarem aí, para que haja aí uma busca. Só para me fechar as minhas últimas 3 lâminas aqui, eu trouxe aqui um pouco mais a respeito dos enunciados do Fonavide e que vão aí buscar para aí a divulgação e a ampla aplicação. Olha aí quem estava reclamando da audiência
de custódia, ó, nós temos ela aí no enunciado 38, quando da audiência de custódia, em sendo deferida a liberdade provisória do agressor, o juiz deve analisar aí a possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência. Bom, pois bem, é isso aí, pessoal. Dúvidas? Podemos manter o nosso plantão assim, sugestões. Eu estou no e-mail e à disposição de todos vocês. Ok? Tranquilos? Rômulo voltou agora. Temos a Marcelo, Carla, a participação de Aço. Fiquem com Deus e boa noite.